Olá pessoal, bem-vindo novamente. Vamos falar aqui um pouco sobre a explosão que ocorreu em Beirute, na capital do Líbano, recentemente. Claro que vocês devem ter visto nos jornais, em todas as mídias aí da internet, falando muito sobre esse acidente, né? E até mesmo as notícias que estavam em alta, como o coronavírus, foi até diminuído em certo sentido para dar mais espaço a esse acontecimento, né? Como vocês bem sabem, se trata aí de um aparentemente acidente, onde iniciou aí um incêndio em um depósito de fogos de artifício que se propagou até atingir um galpão com nitrato de amônia, que nós sabemos é uma substância muito inflamável ao ponto de ser explosiva, né? Foi o que aconteceu. Toneladas de nitrato de amônio que estavam armazenadas em um galpão na região portuária aí de Beirute. Mas, no entanto, eu não venho aqui esclarecer tanto o que aconteceu, né? Vocês bem sabem, está sendo noticiado bastante, mas eu vou abordar mais sobre os efeitos físicos dessa explosão. Eu tenho esse vídeo aqui que mostra muito bem esse efeito físico que acontece durante uma explosão, que é parecida com as explosões nucleares de bomba atômica, claro, com alguns detalhes diferentes, né? As explosões normais de bombas militares mesmo, que são à base de pólvora ou mesmo à base de fissão nuclear, elas causam um estrago maior do que aconteceu aqui, mas a onda de choque dessa explosão, ela pode ter sido, assim, por pouco combustível que estava armazenado lá, né, o nitrato de amônia, teve um impacto muito grande. Então, com certeza, foi uma explosão mais devastadora do que um míssil comum usado na parte militar, em ataques que nós vemos muito, né? Até mesmo essa região aí do Oriente Médio é uma região conturbada. A princípio, muita gente acreditou que fosse um atentado terrorista ou então um ataque militar. Vamos analisar aqui essa imagem da região do Porto aqui, onde esse efeito físico acontece com mais clareza. Adiantando, antes de colocar o vídeo para executar aqui, o que vai acontecer são três ondas, né? Três propagações de duas delas sendo uma explosiva mesmo do material que é ejetado, uma onda do calor propagado e a outra onda que é a onda sonora, que é a que mais se propagou, né, a que mais causou destruição a longa distância. Então vamos ver aqui, vamos ver se vocês reparam no que aconteceu aqui. Vocês observaram bem o que acontece aqui nesse momento? Nos primeiros décimos de segundo, vejam que o que ocorre aqui é, primeiramente, a ejeção do material. O material foi ejetado rapidamente aqui numa velocidade muito grande, que é toda essa nuvem alaranjada e preta, que é claro que é a combustão em si, mas tem muito material aqui sendo queimado. Em seguida, mais ou menos nessa região aqui, já está se propagando calor. E o calor, ele causa um efeito físico interessante. Os observadores dessa explosão, que no caso são as pessoas que filmaram, e até mesmo a lente dessa câmera, que funciona como olho humano, né, claro, elas captam a luz do ambiente, assim como o olho humano. Né? Então, provavelmente as pessoas ao vivo aqui, eles viram esse efeito, mas devido à parte que assusta, elas não perceberam. Mas no vídeo a gente consegue voltar e ver esse fenômeno. O calor, quando ele é propagado, ele causa uma distorção na luz, e essa luz, né, que sai mais ou menos dessa região e vai até a lente da câmera, até os nossos olhos, no caso, segue uma linha reta. Quando ocorre essa dissipação de calor aqui, essa luz é turvada, né? Ela é desviada
da sua linha original e causa um efeito de lente aqui, como vocês podem ver. Em seguida, é claro, por último, vem a onda de impacto, que é aquela que causa a bolha branca, que nós vamos ver logo em seguida. Então vamos repetir aqui. Veja que a onda de calor causou esse efeito aqui de distorção na luz que vem lá dessa região aqui da explosão até os nossos olhos. Esse efeito não é percebido em objetos mais distantes, que nesse caso nós não temos uma referência mais distante, mas caso tivéssemos nuvens aqui a alguns quilômetros de distância, esse efeito ele seria causado sim, porque essa onda de impacto ocorre na frente dessas nuvens também. Então vamos repetir aqui. Olha só que interessante. Esse é um efeito que a gente consegue ver nitidamente quando se trata de uma grande explosão, como foi essa que ocorreu no porto aí de Beirute, no Líbano. Em seguida, a terceira onda, que é a onda sonora, é toda essa onda, é toda essa bolha branca aqui, que, ao meu ver, né, os físicos aí podem explicar melhor, mas ao meu ver, toda essa bolha branca aqui é a condensação da água que ocorre instantaneamente, né? Como nós bem sabemos, a atmosfera, o ar em volta tem partículas de água. Então essas partículas elas se condensam. É condensação o nome correto? É, né? Quando é o estado gasoso para o estado líquido, né? E é a velocidade desse som, se fosse não, é sempre, né, o som é sempre propagado em um meio físico, no caso a atmosfera. E essa velocidade é 1.400 quilômetros por hora. A onda de calor que ocorre momentos antes, ela segue esse limite também de velocidade, né? Por quê? Porque está reagindo com a atmosfera. É claro que a luz tem uma velocidade muito maior, né? Tanto é que a hora que essa região é afetada pela onda de calor, a luz que vem dessa região para os nossos olhos é quase que instantâneo, mas nós vemos esse efeito. Então vamos continuar aqui com o vídeo e vamos analisar outros detalhes dessa explosão. Aqui nós podemos concluir que as pessoas, o cinegrafista estava a cerca de uns 2 quilômetros de distância, né? Mas claro que foram afetados pela onda de choque aí do som. Né? O mesmo efeito, curiosamente, ocorre quando nós estamos ouvindo um som, por exemplo. Nesse caso eu dei um exemplo de ondas de luz que são distorcidas pela propagação do calor. Mas algo semelhante ocorre quando nós estamos ouvindo um som de uma festa ao longe, uma festa a alguns quilômetros de distância. Aqui onde eu moro, por exemplo, é comum ouvir o som das festas, né, do recinto de festas aqui da cidade, situado a uns 3 quilômetros de distância. E esse som, ouvido a uma longa distância assim, vocês já devem ter observado isso, ele vai aumentando e diminuindo de volume, né? Esse é um efeito que ocorre devido às correntes de ar que existem nesse trecho. Então você imagina que no seu lugar onde você está ouvindo não há corrente de ar, não há vento, mas no trajeto entre o seu local até o local onde está sendo reproduzido o som, há correntes de ar. Por isso que as correntes de ar afetam a transmissão de som e isso é perceptível em longas distâncias. Aqui, claro, eu dei um exemplo de corrente de ar que afeta a trajetória do som, né? Mas antes, nessa explosão aqui, nós temos a propagação do calor que afetou a trajetória da luz. É uma coisa muito interessante. Se nós observarmos o vídeo, nós vemos isso claramente. Vamos repetir mais uma vez para vocês terem ideia desse fenômeno que só é possível ser visto assim com tanta clareza numa explosão grande como essa.
A explosão de bomba atômica tem efeitos muito mais interessantes que eu posso abordar em outro vídeo, como até mesmo relâmpagos, raios que ocorrem durante a explosão, né, de tão impactante que é uma explosão atômica. Aqui é uma explosão, digamos, intermediária, né, com efeito bem devastador mesmo. Ao todo, até esse momento, né, uns 4 dias aí após a explosão, nós temos 160 mortos e 6 mil feridos, o que já era de se esperar, né, porque toda tragédia de grande porte como essa, as notícias elas têm que ser bem modestas, né? Elas não podem exagerar, mesmo que estatisticamente sabemos que esse número aumenta com o tempo. Então, no início se falava de 50 mortos e 2 mil feridos, e agora ainda estão sendo contabilizadas vítimas, mas acredito que vai ficar aí abaixo de 200 vítimas, 200 mortos e uns 6 mil feridos. Uma curiosidade também aí sobre a explosão é que há uma investigação sobre por que não foi evacuada a região, sabendo que ali havia um depósito de nitrato de amônia, que é explosivo, e um incêndio nas proximidades de fogos de artifício. É quase que descartado aí um ataque terrorista, algo proposital. Aparentemente, mesmo foi um acidente em um local que deveria ser fiscalizado. Né, pessoal? Então, fico aqui e vejo vocês até o próximo vídeo.